Num dos nossos seminários, o Divaldo foi apresentado a algumas pessoas. E ele então disse: os laços espirituais me mostram que a grande maioria das pessoas que me são apresentadas eu já conheço de muitos e muitos séculos. Provavelmente nós aqui nessa sala já nos conhecemos também há muitos séculos, porque os laços vão unindo as pessoas. E aí o Divaldo então dizia: fulano participou de uma atividade em tal lugar, ciclano trabalhou numa obra assim assado, Beltrano foi diretor ou presidente de determinado local. E assim a gente observa os laços espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso palestrante de hoje, Luiz Augusto, desde o primeiro dia que eu o conheci, eu tenho a certeza que eu já o conhecia há muito tempo. Luiz Augusto foi presidente do Lar de Frei Luís, trabalhou muitos anos lá no Lar de Frei Luís, atualmente é presidente, foi fundador lá do Padre Pio, médico, e nós temos enorme prazer em recebê-lo aqui, sabendo que esse contato não é de hoje. Esse contato vem, como dizia o Divaldo, eu não fui apresentado a ele, eu estava reencontrando o Luiz Augusto, de forma que seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, irmão. Vale sempre mais um abraço. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês estarem aqui, a gente juntos nesse dia que a chuva não favorece, e expressar a minha gratidão e, assim, de ter percebido o quanto o ambiente espiritual aqui é bonito, muito bem, e o quanto nós aqui unidos, muitas vezes não percebemos, mas em qualquer assembleia como essa, os nossos amigos espirituais ministros trabalhando. E ao longo aqui dessa romaria, estão atuando e vão atuar sempre assim, cada um de nós. Fico muito feliz que nós podemos estar juntos, permitindo que eles possam, mais uma vez, expressar e nos mostrar esse amor incondicional. O nome dessa casa fala isso, no movimento de amor ao próximo. Vocês estão vendo aqui que, entrando já, porque para que a gente não perca tempo, entrando no tema, vocês veem que o título é Considerações, então a gente não vai fazer uma palestra. Nós vamos fazer considerações, uma conversa sobre o que eu acho muito importante, que tem tudo a ver, que é o que nós podemos definir e o que é a medicina espiritual. Por uma ressalva, não por conhecimento, mas por experiência, e o que eu queria compartilhar hoje com vocês aqui são experiências, a gente vai chegando a certas conclusões, vendo como esse processo é um processo de extrema complexidade, ao mesmo tempo que deve ser abordado de uma forma muito simples, como o nosso mestre ensinou, que a verdade é ensinada aos simples. Então, não pode ser diferente em relação a essa tão sagrada medicina, no sentido que é um amplo estudo de tratar pessoas. Vamos lá. Eu queria começar primeiro com umas considerações em relação à como é que foi a minha caminhada, contextualizar isso. Eu nasci numa família em que a minha avó materna era espírita, no momento em que o espiritismo, no início do século XX, era perseguido pela polícia. E assim ela, como uma das médiuns iniciais, daquele movimento que foi surgindo aos poucos a partir do século XIX, eu cresci dentro desse ambiente. Mas confesso para vocês que, apesar de ter uma sensibilidade natural, eu nunca quis muito me interessar, a não ser por leituras. Li muito cedo, me interessei em ler a obra do Chico, André Luiz, o nosso lar me impressionava muito. Mas a mediunidade e a tarefa mediúnica, eu gostava era de conversar com as entidades que a minha avó recebia. Fui muito bem conduzido e foi importante na minha vida, porque a gente sabe que as idades que a gente passa, a adolescência é uma idade muito complexa, e na minha adolescência eu tive um guru que foi a
entidade que trabalhava com a minha avó. Isso para mim foi assim, um ponto de equilíbrio fundamental. Mas eu mesmo não queria entrar nesse campo. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com um colega de faculdade, porque vamos ser médicos. Então, fiz vestibular, passei para a UERJ, encontrei o Roberto na turma, e a gente caminhou juntos esses anos, os 6 anos, outros tantos colegas, olhando aquela medicina que naquele momento, né, Roberto, estava entrando ali numa inflexão de curva, porque naquele início da década de 80, a gente se formou na UERJ em 1980, essa história entrega um pouco a idade, já não tenho mais problema com isso. Os cabelos brancos, e a gente fala 80, faz a conta, né? Mas o fato é que naquele momento a medicina estava ganhando um fluxo de tecnologia muito grande. Né? Hoje, todas as técnicas não invasivas que a gente hoje conhece tranquilamente, a tomografia, a ressonância magnética, o aperfeiçoamento, né, dos ecocardiogramas, esse processo está entrando assim como uma onda avassaladora, e eu me entusiasmei por isso. Né? Eu fiz clínica médica, um médico que depois eu passei a trabalhar com ele, você deve se lembrar, o Luiz Carlos Faria de Araújo, que era uma pessoa assim, espetacular, Araújo, né? O Pardal, ele me chama para ser assistente dele no 5º ano, e eu passo a trabalhar com ele, a gente vai juntos, e na minha cabeça esse era o meu futuro. Bom, no finalzinho da residência, eu começando com os Carlos tinha uma clínica muito grande, né? Tinha clientes, eu comecei a ficar. Eu fui formado na faculdade pública, e aí estou ganhando um dinheiro danado, porque eu, como assistente dele, pegava as rebarras. Assim, eu tenho que achar um trabalho social. Fui parar no Frei Luís, para me oferecer como médico no ambulatório. Isso em 1982. E aí, conheci lá o Dr. Luiz Arrocha, trabalhando só como médico, era a minha intenção. Até eu gosto de sempre de confessar, porque eu acho que a coisa de confessar uns aos outros é muito importante. Eu já conhecia o Frei Luís, porque tinha amigos meus, Paulo Inácio, que hoje é uma das pessoas que está lá na casa comandando, ele foi quem me introduziu. Ele era genro do Lauro Neiva, que era um médico também que ficou muito ao lado do Dr. Rocha Lima há muito tempo. Ele contava a história do Frei Luís e dizia assim: olha, todo mundo aqui veio da Inquisição. Assim disse o Dr. Luiz Rocha Lima. E eu, quando chego lá, falo assim: eu vou ficar só no ambulatório, porque se eu entrar para mim, significa que eu fui na Inquisição, eu não quero ter sido Inquisição. E o fato é que o Dr. Luiz Arrocha Lima, num determinado dia, chega assim: o Dr. Luiz Augusto não quer vir a uma reunião de maternização? Aí, lá dentro de mim, bambiou, e falei assim: eu vou. Quem que não vai querer ver? Eu já sabia dos trabalhos que se faziam lá, anos, mas começa a fazer a materialização na década de 50, e eu vou assistir uma reunião. Né? E para mim foi um marco, um divisor de águas, porque eu vi algo que nunca eu tinha visto na minha vida. Encurtando um pouco a história, aquilo me impressiona de uma tal maneira, eu vou relatar aqui os detalhes, e ele me faz um convite para a segunda e para a terceira. E um belo dia ele disse assim: o senhor não quer se integrar ao grupo? Se for a eleição, não tem problema nisso. Vida por isso agora, tem que mexer nisso. Me integro ao grupo. E fico diretamente como é. Ele tinha um carinho enorme pelos médicos. Né? Vídeo hoje o Paulo César Frutuoso, né, que faz esse trabalho maravilhoso de divulgação, fez vários livros. O primeiro deles, inclusive, o Faixa Oculta da Medicina, o prefácio, eu tive a alegria de poder fazer. Chego lá e encontro vários médicos, e ele tinha uma predileção pelos médicos, e eu começo a entrar dentro do processo. E começo a ver coisas que, assim, mexem profundamente com todo aquele conceito que eu tinha da medicina clássica, voltada para uma visão materialista, uma visão intensamente tecnológica, né? Eu vivia com os CTIs da vida, né? Trabalhando com os carros que trabalhavam quase sempre com doentes muito graves. E o que eu fui vendo foi mudando na história toda, a minha percepção foi mudando, e eu passei a ter uma convivência muito próxima, com os médiuns principais da casa, o Ivan de Castro e o Gilberto Agudo. Se vocês devem ter lido o Faixa Oculta da Medicina, então eu preciso dizer, aquilo tudo que o Paulo César descreve ali, nós estávamos juntos. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente está considerando sobre o futuro. Eu quero dar a vocês um outro ângulo de algo que eu vivi
próximo do Dr. Frederic von Stein, que foi o médico que, enfim, pela maior parte do tempo se manifestou pelo Gilberto, e outros médicos, e o que hoje me leva a pensar que essa medicina espiritual é sim o futuro da medicina, mas como fazer com que isto possa ser trazido, né, dentro de um ambiente que cada vez, sabe, se por um lado ele é aberto, né, esse é um exemplo aqui do trabalho do Roberto, de tantos outros médicos da ANG como um todo, né, que entram dentro da espiritualidade com coragem, mas ao mesmo tempo ele fica mais hostil pela própria estrutura, porque hoje, né, os grandes laboratórios têm grande poder, todo o processo tecnológico passa, a gente estava vendo outro dia, remédios que custam uma dose milhões de reais. Então, eu vejo que esse futuro da medicina espiritual tem que passar por outros âmbitos que não aqueles que dão claramente a prova da sua realidade e da sua eficácia, como medicina de tratamento. Gente, e aí eu queria compartilhar com vocês mais do que tudo experiências, porque aquelas do livro do Paulo César são todas elas muito reais, e eu queria compartilhar algumas que foram exatamente essas que foram mudando o meu paradigma e foram me levando a me dedicar, né, ao longo desses anos todos, que foi de 82 até 1995, no Luiz, e depois, com um hiato de 2 anos, de 97 até hoje, na Casa de Padre Pio. A minha proximidade com o Gilberto, com o Dr. Luiz Arrastalino, que foi chegando, enfim, foi me tratando como filho. O Luiz falou da gente se conhecer, não tenho dúvida que nós todos estamos ligados, muito ligados, não é por acaso que estamos todos aqui. E a minha aproximação com o Dr. Luiz Arrastalino foi muito grande, de pai para filho, né? E muito mais que ele para mim, porque eu não era não rebelde, mas eu tinha uma percepção assim, sabe, o que eu vou fazer aqui? E um belo dia ele chega para mim e diz assim: olha, você vai ser o próximo presidente da casa. Quem daqui conheceu o Dr. Luiz Arrastalino? Então vocês sabem que ele é uma pessoa rígida, né? E comigo ele tinha uma tolerância muito grande, ele era muito rígido, trabalhava com aquele amor todo, mas ele expressava aquele amor de forma muitas vezes muito dura. E comigo ele era uma candura. A única vez que ele brigou comigo foi quando ele me deu essa notícia e eu soltei assim: só tá maluco? Eu tomei uma bronca com 2 dedos, assim, porque a bronca do Arrastalino geralmente era com um dedo só, ele batia dessa vez com os 2 dedos. Eu acabei, então, cada vez mais estando próximo. E uma das coisas que aí, essas considerações sobre a medicina espiritual, eu quero contar alguns casos para vocês que foram me levando até a profundidade desse processo, né? E quanto a gente ainda está engatinhando dentro da estrutura desse processo médico, que as entidades aqui já há anos vêm e nos mostram que é um processo altamente eficaz. Eu passei a dormir no santuário, porque o trabalho se fazia todos os sábados não, desculpa, eram 2 sábados por mês, pela manhã, e havia um grupo pequeno de pessoas que dormia no santuário. Não estava entre eles o Paulo César, por isso que eu acho que trazer algumas considerações enriquece todo o trabalho que o Paulo tem feito, né, e mostra exatamente que universo que nós estamos tratando. Essa dormida no santuário, junto com o médico principal, se deu por talvez 10 anos seguidos, ou mais. Eu tive 14, eu passei muito rapidamente para dentro daquele grupo mais fechado. Então, gente, eu vi coisas. E se eu tinha, apesar da minha formação espírita, eu confesso também para vocês que, apesar de ter visto tudo aquilo que eu vi, né, o meu lado médico, racional, quando eu pude ter mais acesso ao astral, ao santuário, eu fui lá, né, para ver se não tinha, tem uma parede, se o chão era meio chão, e fui por trás para ver se estou me confessando aqui, se a parede de lá de fora não tinha nenhuma passagem, e a gente foi vendo. Primeiro, logicamente, isso saiu de cena rapidamente, foi só o primeiro momento, e depois, cada vez mais que eu entrava na profundidade, vendo coisas, e assim a gente tem cuidado até de descrever. Mas eu acho que dentro do assunto que a gente está falando, eu quero comentar com vocês alguns momentos que eu vivi nessas sextas-feiras à noite, além daqueles que vocês já conhecem pelos livros do Paulo César. Um deles, inclusive, nem foi numa sexta-feira, foi no sábado. As sextas-feiras, talvez porque nós fôssemos um grupo menor, onde a gente tivesse uma concentração
havia materializações não só dos médicos, mas havia materializações de outras entidades. E esse processo se dava de uma forma, né, que como é que a gente vai estudando materialização? É uma outra coisa também, que às vezes os espiritismos se questionam o trabalho de benefício, de materialização, porque não há mais necessidade. Eu já antecipo que a minha opinião é exatamente o contrário. Eu vou tentar, com essas considerações, trocar com vocês por que eu acho isso. E o Paulo César também acha, né? Mas acho que a gente pode se complementar. Eu vi materializações que se davam da seguinte forma. Como é que a gente, nos livros, descrevem isso? Se vocês observarem, essa pesquisa de materialização se deu muito intensamente no século XIX. Logo depois que os pesquisadores, entre eles o Allan Kardec, né, se defrontaram com um fenômeno, daí surgiu o trabalho maior de todos, que é a codificação feita por Kardec, mas outros foram se juntando, eram rachidas na Europa, no mundo inteiro. Alguns cientistas se debruçaram sobre isso de uma forma muito corajosa. William Crookes, todo mundo sabe disso, que era um dos expoentes da ciência de uma forma, descobriu os raios católicos, que nos levaram a raio-x, que nos levaram a tudo de TV, da pilha, do elemento talho. Crookes era isso. Richer, que foi um prêmio Nobel, descobriu a reação alérgica, a histamina. Lombroso, Aksakov, a gente enumera vários outros cientistas que estudaram o fenômeno com médiums de efeito físico espontâneos. E daí o nome ectoplasma, inclusive, surge disso, porque o que eles observavam era exatamente aquela substância que todo mundo conhece, que tinha uma característica específica. O nome ectoplasma é um nome do século XIX. E ele é dado porque a observação que era algo que parecia um plasma, que estava fora do corpo, que era emanado pelo médium, e que, sendo observado, quando ele conseguiu capturar, tinha exatamente as estruturas do plasma celular. Essa foi, portanto, a geração desse nome. As pesquisas foram muito fortes no século XIX, até o final do início do século XX. Quando a ciência, no final do século XIX, dá um salto na ciência social, né, com o entendimento, logo depois do início do século XX, não só de todo o processo do espectro eletromagnético, mas depois com a entrada em cena de cientistas como Einstein, como toda a turma que fez surgir a mecânica quântica. O que a gente vê é que a ciência que tinha focado o interesse através desses próceres aí que eu falei para vocês, Crookes, Charles Richer, ela se afasta. Porque, no fundo, tudo aquilo que era feito por um Richer, por um Genet, balançava as estruturas materialistas do mundo. Né? E era a ciência já estava se transformando, a academia, numa estrutura muito defensiva, né? Que tinha combatido, né, toda aquela visão de espiritualidade trazida pelas religiões, que era uma visão restrita, ainda é, com dogmas e tudo mais, e estava sendo também posta na parede por aquilo que o espiritismo, os fenômenos espíritas traziam, e depois a estruturação toda que foi feita por Kardec. Quando surge a mecânica quântica, quando surge a teoria da relatividade, no início do século XX, a ciência diz assim, não precisa disso aqui, pode ir lá. E a gente vai ver se fazer isto. Os fenômenos de efeito físico caem muito na Europa e eles vão sobreviver aqui no Brasil. No Brasil começa a surgir, até porque a gente entende que o Brasil tem uma missão espiritual, né, independente de como ela foi desenvolvida, esse não é o nosso tema aqui. Mas e aí que os médiums de efeito físico começam a surgir aqui. A gente conta vários, Ana Prado, né? Depois foram aparecendo outros, né, ao longo do século XX, e chegando aos médiums, grandes médiums, conhecidos como, por exemplo, Carmine Mirabelli. Vocês sabem, conhecem a história de Carmine Mirabelli? Quem conhece sabe o que foi esse médium. É o Peixotinho, o Fábio Machado e o Frei Luís. E o Rocha Lima, de uma forma, ele, engenheiro químico, né, de formação, entra dentro do espiritismo, uma prova que ele recebe, constrói o Frei Luís e ele percebe que esse trabalho de efeito físico podia ser desenvolvido e assim faz. Estou voltando um pouquinho atrás para chegar onde eu. E faz o trabalho surgir desde a década de 50, com médiuns prontos que chegavam às mãos dele, trazidos inclusive por ele, pelo Lauro Neiva, e ele consegue fazer uma coisa, ele consegue desenvolver médiuns de efeito físico, do nada, entre aspas,
identificar que aquela pessoa que tinha uma característica de sinais ectoplásmicos, né, poderia ser um médium de efeito físico, e faz esse processo. Isso acontece com o Ivan, com o Gilberto Arruda, que depois vai ser esse médium, e aí eu começo a trazer para vocês o segundo, que é isso que eu quero fazer, né, de fenômenos de uma grandeza espetacular, pelo Gilberto Arruda, e eu convivi muito de perto com ele, inclusive em nível pessoal. Né? Nós fomos ficando amigos, e nós tínhamos a época, meu pai tinha uma propriedade em Minas, nós íamos muito, porque o Gilberto, como todo médium de efeito físico, como todo médium, mas o de efeito físico especificamente, era uma sensibilidade só, era uma antena viva, né? E lutava com essa mediunidade pela forma de como é que ele lidava com isso para se tornar uma pessoa que tivesse um equilíbrio. Ele conseguia a muito custo e com a supervisão direta do Rocha Lima. Mas ele foi desenvolvido. Quando ele chega, ele só tinha estruturas que a gente podia chamar de sintomas de todo tipo. E no final vai se tornar um médium de materialização, como a gente vê, talvez no nível do Carmo Mirabelli. Porque eu, nessas sextas-feiras, comecei a ver entidades que, voltando ali, né, que se materializavam numa velocidade que a gente não pode atribuir esta materialização somente a uma exudação ectoplasmática, e aquele fenômeno vai ser incorporado pelo espírito que vai se materializar. Como vocês têm descrições nos livros, por exemplo, do título Missionários da Luz, né? Depois os domínios da mediunidade, superincorporações. Muitas vezes a gente vê assim, vou dizer para vocês o que aconteceu. O Gilberto entrava na cabine, nós preparávamos com oração, a gente já vinha preparando desde o início, ele deitava, a gente fechava a porta, não contava 30 segundos do relógio, já saía uma entidade materializada, completamente materializada. Então, começou a me passar assim, tem algum fenômeno do ectoplasma que a gente conhece, né, com aquele todo corrente, né, vai exudado. É verdade isso, mas esse processo, ele talvez tenha acontecido com mais evidência para que a gente entendesse coisas além da nossa percepção física que estavam no jogo, estavam sendo apresentadas a nós. Mas quando a gente começa a ver esses fenômenos que eu vi aí nos vi por muitos anos, do Gilberto deitar numa cabine, 2 segundos depois sai uma entidade materializada, essa entidade volta, sai uma outra, como você sabe, não sei se você em teatro, quando a pessoa muda de roupa muito rapidamente, multiplica isso por 10 a velocidade. E aí saiu uma entidade, porque assim, por exemplo, saiu o Dr. Frederic, que era a figura dele, quando totalmente materializado, tinha 1,90 m, vinha com todas as suas características, quando ele conseguia ambiência para tal, ele fazia, entrava, quando ele saía, ele vinha uma freira. Mas assim, né? Entrou e saiu o outro. Que tipo de processo está no jogo ali? E aí, ao longo dos anos, o Paulo hoje tem seguido todo esse trabalho, a gente conversa bastante, né, que eu acho essa importância do trabalho, mostrando que aquela história era voltada para a cura. Não havia, naquele momento, o Rocha Lima, que era uma pessoa interessada em ciência, eu aprendi demais com ele, tá, gente? Inclusive, o que eu aprendi de não me prender a estruturas religiosas ou processos que ficam, às vezes, donos de uma verdade, e a verdade ela é infinita. Então, eu fui apresentado por Rocha Lima a tradição oriental, eu fui apresentado pelo Rocha Lima ao John Goldsmith, fui apresentado ao Ho'oponopono, não esse que a gente vê hoje, às vezes até banalizado, mas a filosofia, e ao mesmo tempo uma convicção espírita muito grande, trazendo uma novidade que era fazer com que os médiuns de efeito físico pudessem ser desenvolvidos de pessoas que não tinham aquilo de uma forma ostensiva, né, que não chegavam com o fenômeno de poltergeist e querendo saber que aquilo que estava acontecendo, e aí se tornava, não. No caso do Rocha Lima e desses 2 médiuns, era algo que começou a partir de um trabalho feito por ele. E eu comecei, graças a Deus, a acompanhar isso muito perto. Vou comentar com vocês 2 coisas, eu até dizer assim, eu tento contextualizar, né, em relação à medicina, em relação ao tratamento. Não sei se vocês sabem que o Rocha Lima tinha um sonho, que era fazer um hospital holístico. Sempre houve esse sonho. E na época, eu, antes de ser presidente, depois como presidente, quando saí da presidência, essa história continuou. Eu tive com vários projetos, alguns belíssimos, de hospitais holísticos que podiam ser feitos. O que seria um hospital holístico?
um lugar onde a gente pudesse agregar exatamente esta condição de utilizar a medicina espiritual. Hoje todo mundo aqui tem prova de que ela funciona, né? Não precisa ficar enfileirando aqui, né? Por que esses resultados ocorrem. Porém, dentro de um hospital onde a medicina dita clássica também pudesse estar ali harmônica, né? Em algum momento colaborando uns com os outros e os médicos pudessem estar ativos. Esse processo nunca saiu do papel. Hoje eu tenho talvez uma convicção de, ainda por ele ser verde, no sentido de não era uma época de se trazer isto à baila, porque se hoje a resistência é muito grande, a época era muito maior. E por uma, talvez, ainda incompreensão nossa de que fenômeno estava acontecendo ali. O que acontecia quando o Dr. Friedrich von Stark, por exemplo, saía de uma cabine com aparelhagens, né? Eu estou falando da década de 80, quando a gente não tinha facilidade do laser que a gente tem hoje, da holografia, e nem tampouco do LED. As luzes que eram materializadas, as luzes astrais, não eram parecidas. As de hoje que parecem com elas, né? Eram luzes de uma justiça. Aqui tem uma tecnologia que está em jogo, que a gente está longe de acontecer. Eu falei que brincava muito com a gente. Paulo César escreve algumas coisas e eu vivi outras, né? E entrava, traziam aquilo, como traziam, levavam aquilo de volta. Ou seja, faziam aportes de aparelhagem, de aparelhos, tratavam as pessoas, havia resultados. O Friedrich nunca fez, ao menos na minha época, o Roger Lima dizia assim: isso ainda não chegou, né? Uma contabilização, vamos chamar assim, eu acho que hoje está começando a ser feito, desse processo de cura. A gente viu curas espetaculares, vimos não haver curas também, isso era sempre deixado muito claro, não estava aqui uma casa de milagres, no sentido de uma promessa de algo, era um processo que também era muito profundo, porque a gente tinha um mérito, e a gente via gente que no nosso julgado teria um mérito danado para ser curados, não era. E outros que a gente, no nosso julgamento superficial, essa pessoa não tem mérito, essa pessoa receber. Então, vai somando todo um processo de desconhecimento nosso de algo muito grande. E quando se falava no hospital holístico naquela época, eu acho que o não surgimento foi porque um dos fatores, talvez, não houvesse uma maturidade de entendimento. Olha, eu estou falando com vocês da década de 90, né? Os anos que eu estive na presidência foram os que eu estive mais de perto dentro desses planos, e a gente compramos inclusive um terreno que até existe hoje do lado, da Laguna, não é usado, e ali seria construído esse hospital. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A própria medicina, né? Naquele momento você não tinha um projeto de genoma criado, sequenciado, hoje a medicina genética pública ela dá. Ao mesmo tempo que ela avança muito, ela se bate sempre numa barreira, quer dizer, onde as coisas estão por detrás disso, o que tem o espírito, né? E aí a própria ciência, né? Que apesar de a gente ter que ter muito cuidado, porque também hoje tem uma banalização muito grande de conceitos, por exemplo, como na mecânica quântica. Tudo é quântico hoje, aliás, tudo é quântico mesmo. Mas as pessoas usam isso. Eu até cito que uma vez me ofereceram uma jujuba quântica. Então, um tratamento agora com a jujuba quântica. Mas como é que é o negócio dela? Como é que é? Ela é quântica por quê? Ela desaparece, aparece, some e volta. Não, porque ela tem uma quantidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas hoje, eu sempre gostei muito de ciência, apesar de não ser um cientista. Eu sempre gostei muito de matemática, de leitura. Na época da minha medicina, aquilo me encantou, a tecnologia médica, mas a gente vai vendo que hoje a ciência está entrando num, vamos chamar assim, num corredor que vai dar um dead end para ela. Vai bater, é um beco que não é sem saída, porque vai se pular isso, eu acho que nós vamos saltar de patamar. Os conceitos que hoje estão chegando porque assim é, né? Hoje levam a teorias que são teorias que se aproximam sim muito da realidade espiritual. Tudo que se faz hoje, tudo que a gente faz hoje na ciência oficial, em algum momento vai se conjugar com esse, diria, universo que a ciência nova, que a ciência hoje está descobrindo. A gente fala de energia escura, a gente fala de um universo que se expande, que a gente não sabe que força que está puxando, então se chama de energia escura. As teorias que hoje são teorias que se sobrepõem, como a teoria dos supercorpos, a teoria da gravidade quântica, falam de processos, por exemplo, né,
que, para mim, poderiam justificar o fato de uma entidade se materializar com a velocidade que ela se materializa. Não aquele processo de protoplasma sai, a entidade vai se formando, que eu acho que foi trazido até para ter prova, né, que aquele processo era algo fora do comum. A entrada e saída das entidades com essa velocidade, para mim, eu acho que deixa claro que isso se faz por portais dimensionais. Né? Mas isso é uma teoria, isso é uma suposição. Eles tratarem, e aí um outro testemunho mexeu muito com a gente. Uma conversa uma vez na sala do Dr. nós conversávamos muito. Eu tenho uma saudade do Marco, porque era uma salinha dele, conversávamos ele, Gilberto, Ivone, outro de Casola, muitas vezes o próprio Paulo. Na conversa, de repente, a gente olha para o lado, tinha um retrato de um médico, que foi um médico chamado Dr. Alexis Carrel. Era um médico francês que viveu nos Estados Unidos na década, entre o início do século XX, e na década de 40 ele escreve um livro chamado O Homem Desconhecido. E ele faz várias proposições de uma biologia transcendental, né? Como médico que era, inclusive indicado para prêmio Nobel. E o retrato dele apareceu materializado, transportado dentro de uma redonda. Nós temos uma estátua de Santa Rita, que tinha sido transportada há muitos anos antes. Dentro daquela redonda aparece o retrato dele. Ele me entrega o retrato e fala assim: Doutor Augusto, guarda isso aqui, porque isso aqui ainda vai ser útil na sua vida. E eu falo, eu disse, guardei, passei esses anos todos tentando entender o que ele queria dizer. Vendo a obra, o Alex Carrel, ele fez um estudo muito grande sobre os milagres que aconteceram no mundo disso. Fez um estudo profundo, em alguns casos, onde não havia questão de curas instantâneas, feitas de uma forma em que não havia formas, não havia condição de explicar isso dentro e hoje também não, né, do conhecimento médico. E que havia mudanças de estruturas celulares, ou seja, os milagres eram milagres a ponto de você ter assim, mudanças anatômicas, né, aceleradas ao máximo. E ele diz assim: o que causa isso? Que fator está em jogo que pode fazer mudar uma estrutura anatômica, curar algo que está, o tumor que está disparado pelo corpo inteiro? Que energias que entram em jogo? Eu acho que hoje nós estamos no limiar desse processo, no entendimento disso, né? Por tudo aquilo que chega e, logicamente, sabendo que vamos enfrentar os médicos, os cientistas que se voltam para isso, vamos enfrentar muita resistência. O Roberto aqui, né? O Luiz está aqui, não sei, né? Alguns de vocês que também estejam trabalhando dentro disso, mas a gente sabe o quão delicado é você chegar e dizer: olha só, aqui existem fatores que a gente não consegue medir, não consegue fazer, e nesse momento provar de forma conceitual. A gente prova de forma empírica. Né? Por exemplo, o milagre que quando acontece, o Alex Carrel estudou, pensando: isso aqui é um milagre. Não tem como dizer que não é. No sentido de que houve algo muito além de qualquer possibilidade de intervenção humana. Eu só quero deixar isso aqui restrito. Ele teoriza de alguma forma. Hoje a gente teoriza de outras formas também, porém, ainda estamos no limiar de um universo de conhecimento em que esta chamada medicina espiritual certamente vai colaborar com a nossa medicina clássica. Na hora que a gente puder dar as mãos, esse processo vai ganhar uma sinergia absurda. Todas as doenças que a gente hoje luta, primeiro para conhecer e para curar, elas podem, associadas a essas duas visões, o que a gente chama de medicina espiritual, feita pelas entidades, trazida por elas, e o que a gente conhece aqui, se a humildade for suficiente, se o amor talvez não seja na nossa geração, e quem faz esse trabalho hoje está fazendo um trabalho de pioneiro. E a gente deixa legados. Eu, voltando àquilo, eu vi muita coisa. Assim, estou contando agora da Alex Carrel, vou contar para vocês um fato, que foi, se aquele divisor de águas a primeira vez foi esse foi o segundo. Num determinado trabalho de materializações, eu já estava naquele momento comandando os trabalhos, eu sentava muito próximo da cabine, era de contar dois fatos, né, que corroboram tudo que a gente sabe. O doutor Frederico sai, como ele saía, materializado completamente. A Boruna ainda tem, são 5 leitos que ficam em frente da cabine. Hoje, infelizmente, não há médico de edifício ativo, com a partida do Gilberto, em 2015. Mas ele materializado saiu, então de repente ele chega assim: os Augusto, vem cá.
Paulo ficava numa outra cabine, chamada cabine cirúrgica, com Gazola, com outros 2 médicos, e eu ficava ali na frente, né? Ele me pega o leito e ele, sabe, dá uma olhadinha aqui nesse, ele não gostava de usar a palavra doente, nesse assistido. Ele pega as mãos dele, materializadas, faz assim, e sai uma luz da mão. A pessoa deitada de barriga para cima, né, no debut do dorsal, e eu, com aquela luz iluminando, eu passo a ver, não foi mediúnico, como se tivesse ligado um fluxo de energia que saía da cabeça, vindo da minha cor era um laranja bonito, um laranja, e ele descia aqui pelo centro, né, fazia movimentos aqui, eu, na hora, aquilo para mim, eu não sabia nem definir, e descia na perna, só que tinha, ele falava, agora observa o hipocôndrio direito, que é essa região da anatomia. Eles eram para mim materializados. Quando eu olho aquela energia que corria, toda bonita, chegava na altura do hipocondrio, ela se transformava como se fosse um novelo e perdia a cor, perdia a força, perdia o brilho. Ele falava assim, essa pessoa tem um câncer, ele tem um nódulo hepático já estabelecido. Mas imagina quando nós pudermos ter condição de detectar isso vai chegar no dia de vocês. Detectar isso previamente. Né? Porque esse fluxo aqui já está ocorrendo há algum tempo, nós vamos ter que tratar. Mas imagina quando a gente puder trabalhar de forma preventiva, no sentido de observar coisas que podem fazer as pessoas cuidarem, porque curar a gente faz tratar aqui, mas a medicina espiritual não tem que vir para substituir, tratar só doenças. Ela tem que ter no seu bojo um conceito para entender o que é cura. E a medicina espiritual tem que trabalhar num outro patamar de cura mais profunda, onde as pessoas aprendem a criar saúde, tanto quanto, quando é necessário, tratar algo ou uma doença. Isso ele falando e eu olhando embevecido, eu estou reproduzindo hoje nas minhas palavras, eu não consigo reproduzir diretamente do que ele me falou, tem anos isso, né? Mais de 30 anos. Né? Eu vendo aquilo, e aí daqui a pouco apaga aquilo, o Frederico era muito brincalhão. Né? Alguns somem, eu só vejo então o corpo, né, físico ali, da pessoa deitada, e não nem mais, porque a gente trabalhava no escuro, e assim, chega, eu vou te mostrar mais. Você está querendo o quê? Eu disse assim, ele brincava muito, vai lá sentar. A partir dali, o Gilberto começou a sentar comigo, e nós fizemos, ele recebia do Frederico Monson de instruções, e ele anotava no caderno e nós conversávamos. Fizemos um caderno desse espiral, né, de umas 80 páginas. Agora, não estou falando confessar com os autores, porque gente, talvez o trabalho de efeito físico assim seja o trabalho mais combatido pelo mundo espiritual que não quer, porque não é ele, ainda mais quando é voltado para esse tipo de objetivo. Não é para show, não é para mostrar que tem feito, é com objetivo específico de cura, e hoje acho que pode se agregar outros objetivos, que é também um tipo de cura. O mundo espiritual não desse, eu guardei esse caderno. Quando eu saio do Feliz, eu saio, fiz a minha, tirei uma licença, mas não é o caso, parece que não é o caso. Eu um dia volto lá para buscar minhas coisas, cadê o caderno? Nunca mais eu vi esse caderno. E eu não tenho dúvida, não foi pessoa humana que fez isso. Né? Porque, só para dar um exemplo, o combate aos médiums de efeito físico é muito grande, porque eles trazem algo que nos faz perceber com os nossos sentidos físicos a realidade do mundo espiritual. E eu estou relatando um fato, vou relatar um outro. Também um dia, no trabalho espiritual, o Frederico chega para mim, puxa pela mão, dá uma aqui, e me leva para a cabine. A cabine ficava uma distância muito pequena e era uma cabine muito pequena, mal dava um leito. Né? E tinha uma mesinha onde se colocava às vezes ali a trombeta, porque havia fenômeno de voz direto. E ele fala assim, olha o médium. E aí ilumina o Gilberto, deitado, em transe. Está vendo bem o médium? E eu estou vendo que ele saía, muitas vezes, dependendo do ambiente, a entidade sai protegida. E é o que dá, muitas vezes, dá esse fraude, porque o espírito sai vestido de fantasminha. Né? Mas o fato é, olha o médium. E eu olhava bem o Gilberto, está vendo bem? Tá. Aí ele fez assim, agora me olha. Eu estou
susto. Eu vi outro Gilberto. Dois. Um deitado em trânsito e o outro que era o Frederico. Ele assim, você leu o livro do Chico, Domínios da Mediunidade? Eu estou te mostrando uma superincorporação. Eu estou incorporado no perispírito do médium, que hoje não tem condição de ter uma materialização completa. Normalmente não está. Então, para defender, nós desdobramos e eu estou aqui. E aí, ele pegou na minha mão. Ou seja, quando a entidade se materializa, entre aspas, né, porque a matéria não existe, a gente está vendo ali que são todos estágios de energia, ele tem curso, ele tem consistência, ele não é algo etéreo, não é um fantasminha. Aí ele diz assim, olhou de novo? Olhou. Então agora me dá as mãos. Aí eu segurei as mãos dele. Ele disse assim, agora conte até 3. E eu fiz 1, 2, 3, ele assim. Quando tem 3, essa figura materializada, o que eu consigo descrever até hoje é um desmoronar. Aquilo some. O Gilberto acorda na mesma hora, sufocado, a gente sabe que o ectoplasma, né? Quando volta muito intensamente, pode gerar esse tipo de efeito. Sufocado no leito, eu tinha um pano dobrado. Eu não sei como aquele pano foi parar na minha mão, aquelas mãos, eu fiquei olhando aquilo, quando eu vi, eu tinha um pano, e esse pano, quando eu abro depois, ele tinha mais de 1 metro, era um linho grosso, como se fosse um tecido. E isso eu guardei também por muitos anos, e por outros motivos também. Eu tenho muita coisa materializada, algumas coisas assim dessa lá. E eu vi como fenômenos como esse, eu diria, as dezenas. Muito bem. Quando eu saio do entrevista, a gente vai para o Palepinho. Vai comigo o médium Nelson. Eu fiquei sempre muito amigo do Gilberto, no final da vida dele. Mas ele, por ano inteiro, uma relação profunda com o Frederico. Nunca me deixou o Frederico. E o Nelson foi comigo, nós tivemos outros 16 anos de materialização com um outro médium, que também foi desenvolvido por nós. Vi fenômenos também. Eu vou contar não porque não é médico, mas é uma coisa para mostrar que, por exemplo, existe tantos espíritos, mas só se materializa espírito muito baixo, de baixa vibração. Espíritos mais altos não se materializam. Eu posso dizer, afirmar que não é verdade. Na verdade, o Baixa Lima tinha um livro, eu não sei onde estão esses rascunhos, vamos chamar assim, chamado Santos Também Se Materializam. Porque também no Frei Luís a gente viu muitas vezes entidades muito iluminadas que vinham com luzes que iluminavam o santuário inteiro. E no Frei Luís não, no Padre Pio, em determinado trabalho com o Nelson, um belo dia eu reproduzi exatamente o que eu aprendi lá, né? E era só a diferença do médico. Eu vejo sair uma entidade feminina da cabine, não estava muito iluminada. E eu, muito baixinho, eu sentado, eu ouço uma voz em francês assim, eu vou internar. Eu abro as suas mãos. E aí eu abri a mão e ela mesmo consertou a minha posição de mãos para eu colocá-las em bolso. E eu fiquei achando, bom, de repente veio uma chuva. De coisas que ainda que eu estava no escuro, eu não conseguia identificar, mas eu sentia que eram muitas coisas. Aquilo tão era que transbordou na minha mão e caiu no chão. Muita coisa. E aí a entidade se ilumina rapidamente quando eu vejo o chapéu das irmãs de caridade, aquele chapéu era a Catarina do Rei. E aí ela entra na cabine, não desaparece. Quando a gente abre, eram centenas de medalhas milagrosas. Eu dei medalha milagrosa para muita gente. Todas elas perfumadas, com perfume, enfim, eram umas 150 perfumadas. Um determinado dia, no Frei Luís, desculpa, no Padre Pio, uma entidade veio, o Dr. Pierre, que era quem trabalhava com o Nelson, com um aparelho e diz assim, hoje você vai matar uma curiosidade. E eu sempre disse que eu sou curioso, claro que a gente é, mas eu não sou um curioso ativo, né, de ficar me perturbando, a gente nunca fez isso na minha vida, às vezes até me arrependo, devia ter feito um pouco mais. Abre tua mão, não, ele ficou assim, daqui, e colocou nas minhas mãos o aparelho que ele tinha materializado. Pode olhar o aparelho. Eu olhei, eu tinha um cubo nas minhas mãos, parecendo um alumínio, de uma temperatura muito baixa, parece que saiu do refrigerador.
E aquela história na minha mão, ele pulava assim, como se ele fosse uma bola, dessas bolas de aniversário. Era tão leve que eu fiquei com medo dele fazer, não, segura, não vai cair. E ele tinha 3 filetes, como se fossem fibras óticas, que saíam as luzes. Né? E essas luzes ficavam ali rodando. Ele disse, olha, eu vou pegar agora de volta, porque o médium já está na cabine sentindo essa vibração. Porque vibra, olhar, vibra, você está olhando. Ele pegou de volta e ele depois saía, e aquele aparelho emitia luzes. Essas luzes são curadoras, elas vão agir, né? Fazendo muitas vezes transmutação celular, criando células tronco. Assim. Isso era dito pelas entidades do Nelson, implantando essas células tronco em determinados processos para poder. Isso ainda vai ter muita ciência em volta disso. Eu ouvi isso há muito tempo. Bom, como é que eu quero terminar a minha conversa para o meu horário, as minhas considerações? Eu poderia contar muitas histórias. Né? Tantas as que eu vivi no Fluminense, como eu vivi no Padre Pio. Primeiro, eu não tenho. Por que a gente está tentando fazer isso? O Nelson tem 85 anos, o Gilberto não está mais aqui. Nós temos alguns médicos hoje que foram chegando, que eu acho que são trazidos, com um potencial de desenvolvimento muito grande para se tornarem médicos de efeito físico. E por que eu acho isso importante? Né? Inclusive, olhando esse viés médico da medicina de efeito físico, que pode ser muito importante para trabalhos futuros. Eu acho que você não pode deixar a mediunidade de efeito físico morrer. Eu acho que a mediunidade do futuro serão duas: a intuição, fruto do nosso autoconhecimento, do nosso trabalho interno, né? Com meditação, com entendimento de o que é o nosso ego, como nós temos que fazer com que esse ego se funda, a nossa natureza superior, esse eu superior. Esse processo, eu não falei nada dele aqui, mas ele é fundamental. Né? Se a gente não faz isso conosco mesmo, a gente não está aproveitando a chance que nós temos, né? Estar mais uma vez aqui, a chance de ser evolutivos. Mas, além desta mediunidade, eu vejo a mediunidade de efeito físico como uma mediunidade do futuro, por todos os motivos, não só por cura. Mas vocês têm todos lido as obras do André Luiz. Então, em 2 livros do André Luiz, tem descritas 2 materializações, entre aspas, no plano espiritual. O Obreiros da Vida Eterna relata um trabalho de materialização feito em nosso lar, de uma entidade de um plano muito superior, que precisou de ter médiuns espíritos, está lá descrito no capítulo do Santuário da Bênção. Vem uma entidade, se materializa dentro de uma câmara cristalina, e por um tempo, e essa câmara cristalina ela é feita com o trabalho dos médicos que estavam ali. O André descreve, você já leu esse livro, você lembra dessa cena? Ele diz assim, o instrutor falou, olha, o instrutor é um cara rígido, não gosta daquilo. Nós temos tantos minutos que a entidade vai chegar, vocês têm que preparar o cenário para recebê-lo. Então vai ser um jardim com o sol, e você é responsável por materializar lá dentro o seu pensamento, o sol da uma entidade. Vocês vão materializar isso, e o André era para materializar as flores que ficavam na grama. E aí, quando ele abre o olho, o cara olha assim, estava tudo muito bonito, mas a grama dele tinha mais 3 plantas. Aí o cara, ó, não deu, vamos ter mais 5 minutos até chegar. E aí ele pensa no jardim da casa dele, faz aqui, se emociona. Quando ele abre o olho, estavam lá as flores dentro da cama. E a entidade vem, se materializa, fala, ensina. Veja o que eu estou dizendo. Fala, ensina, troca informações. Se a gente tem um trabalho de materialização levado a esse nível, a gente vai poder aprender com essas entidades. Aquilo que eu aprendi, o Paulo, as pessoas, o Rocha Lima, o Ribeiro e outras entidades materializadas, é nada em frente ao potencial que isso tem, se nós formos capazes, quando eu digo isso, não só tecnicamente, mas também espiritualmente, de permitir que isso aconteça. A outra materialização é do livro Libertação, em que, antes deles virem fazer o trabalho que fizeram nesse livro, que também é um livro de divisor de águas, não sei se vocês sabem que isso criou um problema sério na Federação Espírita, para publicar esse livro, porque foi tido como um ataque ao Chico, porque não tinha nada daquilo, mas graças a Deus o livro veio. Eu particularmente acho que, inclusive, o instrutor do livro é o Evandro, sob o pseudônimo, e eles vão para uma materialização para ouvir uma entidade que tinha uma elevação enorme,
que era a Matilde, mãe do Gregório, que se materializa, com médiums de materialização. E depois, no meio do livro, o Gúbio, que é o instrutor, fornece um ectoplasma espiritual para que a Matilde volte a se materializar por 2 vezes. Então, esse livro tem 3 trabalhos de materialização realizados no mundo espiritual. Ora, a gente tem que fazer isso aqui o mais rápido possível e a gente vê a luta que acontece. Terminando. Ao longo desses anos, então, eu acho que a gente não tem que contar a experiência para dizer, eu fiz, eu não sei fazer. É para frente, porque é muito caminho para frente. É aprendizado para frente o tempo inteiro. Hoje nós estamos desenvolvendo para que, então, como a gente falou, médicos que têm potencial, e eu tenho me associado ao trabalho de pessoas muito sérias, que Luiz sabe quem são, que estão procurando trazer a ciência, e olha que tem muito cientista hoje, não só médicos, mas cientistas mesmos, que estão dispostos a olhar a espiritualidade de uma forma amigável. E a gente está imaginando chegar a um ponto que nós possamos trazer o fenômeno de efeito físico apresentado de uma forma inequivocamente provada. A gente não quer, a partir daí, o conceito, né? Eu brinquei aqui, poxa, eu não vejo que uma materialização seja dissociar a energia do corpo, como a gente faz aqui, né? Um acelerador, um ciclotron, porque Paulo falou muito bem, a energia do corpo humano é capaz de explodir 3 Rio de Janeiro. Como é que eu faço? Como fazem isso? Não tem dúvida que a técnica não é essa. Agora, qual é a técnica? Né? É um mundo a ser descoberto. E se a gente não vai de encontro a eles, como os precursores do século XIX fizeram isso, mas todos eles foram achincalhados pela academia. Né? E muitos deles, inclusive o Gelei, Gustavo Gelei, que foi o herdeiro do Richer, o Richer tinha uma ilha que ele tinha comprado e ali tinha colocado todo o trabalho dele para ser desenvolvido. O Richer desencarna, entrega para o Gelei. O trabalho do Gelei começa a levar adiante, trazendo outros médicos, outros cientistas. O Gelei morre no desastre de avião com todo o material que ele estava transportando para ele, em 1920. Então, a gente vê que é um trabalho que a gente precisa ter um cuidado muito grande, mas que vale a pena. Né? E era isso. A gente falou que vocês podem falar, eu já falei demais, eu me meditando aí. Muito bom. Nós vamos continuar absorvendo as energias, as vibrações, as experiências do Luiz Augusto, e para isso as perguntas têm que ser curtas, por favor, para que várias pessoas possam falar. Então, vamos abrir então para vocês, para quem quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, para que a gente continue aqui com o nosso querido Luiz Augusto. Quem deseja falar? Eu quero. Pode não. O senhor opera também, né? Faz operação de peito aberto, né? Alguma vez na vida vem alguma entidade junto com o senhor que virou nas mãos que eu não sou cirurgião. Não, eu trabalhei em CTI, mas assim, a pergunta eu posso adaptar ela. Pode, claro. Deve. Pode e deve. Inclusive alguns deles, a nossa turma deu gente muito boa, está aqui o exemplo. Deu titulares de cadeira e tudo mais. Né? A gente vê as histórias mais, os médicos, muitas daqueles que não. Eu estava ali, a minha mão de repente viu um sangramento que não estava lá e aí apareceu do nada. Né? Ele sabe que não é. Eu vivi muito esse tipo de experiência. Eu CTI várias vezes. Né? A gente teve uma ideia de não ter, essa não ter, fazendo algo que a gente achava que não ia acontecer e consegue. Uma punção, né? Que ninguém estava conseguindo fazer, uma intubação que ninguém conseguia fazer, e de repente a gente faz, não somos nós que fazemos isso. Então, isso é verdade, acontece mesmo. Conosco, todos os médicos, eu sempre brinco, o médico vai ser o mais ateu possível, mas ele tem um protetor ao seu lado. Ele pode, não dá mínimo para isso, mas ele tem alguém ali que tem um amor incondicional que vai ajudá-lo, se ele realmente for atenção. Claro. Obrigada. O senhor acredita no recrudescimento, no retorno dos efeitos de materialização
como um elemento marcante no futuro próximo disso que nós estamos chamando de seria novas metodologias, novos métodos na medicina, para que a gente tivesse essa chamada medicina, chama de futuro, mas na verdade já é uma realidade, né? Como é que o senhor vê isso? O retorno a esse efeito de materialização. Só que talvez de outras formas, não materialização chamada luminosas, né? Não, na verdade, assim, o efeito físico, né? O efeito físico. Mas de uma forma mais sutil, mais discreta, Sim. Menos bombástica, vamos chamar O que a assim. gente está pensando hoje, por exemplo, eu estou hoje vinculado a um grupo de trabalho que a gente pretende estudar métodos de efeito físico, alguns de potencial, outros já. Existe muita gente, mais que a gente pensa, né? De modo a gente poder apresentar esse fenômeno como algo que é real. Né? Então a gente vai passar por muitas etapas, porque a ciência questiona. E hoje está tendo um problema. Né? Hoje, a evolução da tecnologia hoje reproduz com efeitos visuais qualquer coisa. Né? A holografia está aí para botar uma pessoa aqui do lado. Então, são vários processos a serem vencidos. Mas a ideia é, eu vejo que ela vem de volta, porque vai permitir com clareza que a gente tenha um contato com o mundo espiritual, e aí um deles é através, por exemplo, do ato médico, mas não somente dele, porque que fica inquestionável. Né? E por isso eu acho também que a mediunidade metafísica é tão combatida. Porque eu acho que os primeiros médiuns, aqueles que Kardec estudou, eram espetaculares, como falamos com escrita direta, crianças, adolescentes fazendo, né? O Mirabelli, por exemplo, esse médico que a gente citou aqui, o Mirabelli tem uma. E ele foi lá que ele foi estudar na escola atual, Escola Paulista de Medicina, por vários médicos, psiquiatras, e tem fotos de apresentações feitas durante o dia. E ele tinha uma mediunidade tão aberta que ele falava uma mensagem, escrevia uma com a mão direita e outra com a esquerda. Isso simultaneamente. Né? Então, a ideia é que a gente possa ter toda essa corolário de fenômenos da margem da sociedade, inclusive para a psicologia, que é um trabalho muita gente séria, ela foi posta à margem pela ciência oficial. Né? Hoje, está havendo um fenômeno de volta. Cientistas que são, por exemplo, um dos que trabalha conosco, só para dar um exemplo, eu não posso citar nomes aqui, trabalhou diretamente com um cientista que ganhou o prêmio Nobel de Física em 2022, que provou o entrelaçamento quântico. Então, ele foi da equipe desse. Então, a gente vê surgir gente dentro desse. Porque ele medita, né? Aliás, muito acontece isso. O cientista tem toda uma vida espiritual oculta, mas ele não pode deixar transparecer por força até desse tipo de visão. Mas ele, depois que se integrou, ele meditava, tinha ido ao Himalaia, tinha feito várias coisas, já tinha visto o espírito a vida dele toda, que aliás é uma coisa muito comum. Quando a gente vai. Ele já veio dar uma palestra aqui. Já veio? Já. Então, Já veio aqui e ele não queria ter nada disso. Então é uma coisa assim que a gente vai vendo, eu acho que chegou a hora. Eu não sei se é para a nossa geração, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Talvez os nossos filhos, talvez os nossos netos. Mas esse ponto de quando a vida espiritual é uma realidade, a gente sabe. Agora, como é que a gente faz com que essa realidade seja inquestionável? No sentido assim, não é de provar o espiritismo, é isso, é de provar a espiritualidade como algo fundamental na vida humana, para a vida social, para a vida de tudo. A gente não resolve os nossos problemas, eu penso assim, se a gente não tem uma consciência dessa espiritualidade, aí na medicina talvez seja uma boa porta de entrada. Eu queria complementar. Mário, quer falar alguma coisa lá do. Foi Luiz, Mário, psiquiatra, acompanha também uma coisa lá. Isso vai acabar virando uma Psiquiatra só ouve. Hein? Psiquiatra só ouve. Psiquiatra só ouve. Não, a sua experiência lá também é muito grande. Pode falar. Vai virar matéria de faculdade? Já é uma Já é. Isso aí Isso pode nós ser já mais que eu. temos várias faculdades fazendo curso de ensino e espiritualidade. Se eu não me engano, são 9 atualmente. Temos 2 no Rio Grande do Sul, temos uma no Ceará, tem 3 em São Paulo, são vários, né?
E o Espírito Santo. Se Tem aqui perder- o meu amigo Roberto que vai falar sobre isso. Esse é um desafio grande e eu vejo assim com um alerta maior ainda. Todas as vezes, desde 2011 que a gente abriu para falar de espiritualidade e saúde, boa parte das pessoas esperavam que se falasse de espiritismo e saúde. Várias vezes. Finalmente vamos discutir agora doença e espiritismo. E o objetivo não é esse. Não é esse. Nós entendemos a necessidade de ter disciplina. Na UERJ eu participei da criação, e a espiritualidade e saúde. Né? Com que objetivo? Estudar esses mecanismos todos à luz da ciência, entender as demandas dos pacientes que têm a sua visão, têm a sua necessidade, quer falar da sua fé, mas não significa estudar com a vertente espírita. Ela seria sectária, ela seria contraproducente. Isso é interessante, né? Você mencionou vários exemplos aqui da série Nosso Lar. Quem quiser fazer pesquisa é só ir olhar ali e... É um repositório de coisas, as entrelinhas dos livros André Luiz estão muito importantes. Então o que a gente precisa é despertar esse interesse e queria perguntar ao Luiz Augusto como ele veio aqui. É um privilégio, né? Estar aqui com um colega de turma que sempre se destacou pela seriedade, não vou dizer pelas conquistas que ele tinha como aluno. Então, assim, né, porque às vezes a gente ouve apresentações, né, e a gente fica, assim, receoso ou questionando se aquilo é verdade ou não, né, de tão contundente. Então, é fácil só estar aprendendo aqui. Mas, assim, da mesma maneira que você mencionou na passagem de mão e vendo coisas, me fez lembrar de Jornada nas Estrelas e o Dr. McCoy. Né? O Dr. McCoy passava um aparelho assim que via aquilo tudo. Né? Hoje ainda é do tamanho de uma sala, mas é uma ressonância parecida. É só diminuir a ressonância. E esse outro passo, né, mostrou, o que ele mostrou para você? Provavelmente todos os meridianos acupunturais, todos os chakras, isso tudo que ele mostrou. Vamos curar todo mundo? Não, né? Então, assim, quem tiver já evolução, merecimento e tal, né? Então, a minha pergunta é, nós teremos todo esse trabalho em casas espiritualistas ou, o que eu penso mais, a ciência, né, se reaproximando de todos esses conceitos, vai incorporar. Nós comentamos aqui antes, nós estudamos de 1975 a 1980. O ano que vem, em março, faz 50 anos. Não se falava nada de religião. Se fosse de matriz afrodescendente, menos ainda. Hoje, acho que não é eu falar isso, mas os jovens não têm esse problema de conversar sobre isso. Então, né, essa visão ela é diferente, ela é mais bem recebida. Robson Pinheiro diz assim, né, que qual é assim, o que está por detrás do espírito? Qual é a ciência do espírito? A ciência do espírito é o espírito da ciência. Então, quanto mais estudarmos o espírito, né, de mentes abertas, com todos esses métodos que estão vivos, então eu imagino essa guinada. Alguns dizem, né, da separação da ciência e da religião, lá no passado, uma forma de ver, mas agora uma guinada, a gente está observando isso. E com muita resistência. Isso que o Luiz Augusto falou sobre as coisas desaparecerem, veja, um pouco do que a gente trabalhou foi assim, pegando artigos de publicações científicas e apresentando para profissionais da área de saúde em congresso médico. Nada de AME ou outras coisas assim. O que desapareceu, Luiz Augusto? Assim, cadê o programa? Não, vocês não mandaram o programa. Não, mandei o programa em janeiro. Teve evento, assim, né? A única sala que estava trancada e ninguém sabia onde estava a chave era a sala de espiritualidade e saúde.
Um dia, muito rápido, nós estávamos, eu e mais dois colegas, o Álvaro Abezum e o Mário Borba, né, indo para uma sala, e ele falou assim, mas o Álvaro, você é o primeiro a falar. Não, não sou eu, ele não estava com a aula pronta, fomos ao Media Desk, não tinha o material. Nesse momento alguém me interrompeu, ele começou a falar com ele, né, e assim mediunizado, a pessoa falando mediunizada. Ele foi, preparou, né, e ela já falando assim, que tinha muita resistência. Aí eu falei assim para o Álvaro, né? Poxa, que bom que a gente está ouvindo isso. Eu falei, como assim? Eu falei assim, não, porque ele está dizendo assim, né, que o jogo, o pessoal diz assim, né, abaixo do cordãozinho tudo é canela, vale tudo, né? O jogo, então vamos fazer assim, o Álvaro, vamos nos blindar, né? Vamos fazer uma parede que nada nos afete, para o lado, nem de baixo, vamos deixar aberto para cima, simplesmente não vai fechar não. E aí fomos para a sala, né? Nós fizemos a apresentação, ele falou muito bem, eu falei depois, me senti muito mal. E aí, na sequência, né, a mesma pessoa, né, mandou por um escrito no papel que ela observou que enquanto ele estava falando, tinha um espírito que não parava de gritar e de tentar atrapalhar a apresentação dele. Então, isso tudo sempre existiu, não é? E eu me alonguei porque eu acho que mostra a necessidade de vigilância que a gente tem, a necessidade de mentes abertas, não é? Aqui nós temos assim o privilégio de conhecer essas coisas, não é? Do primeiro para o segundo ano eu falei assim, mãe, ninguém soube falar lá para que serve a pineal. Em 1975, nossas aulas de bioquímica, ninguém sabe. O André Luiz falou em 48. É verdade. Você queria fazer um complemento? Eu ficaria até complemento da sua pergunta. Disciplinas eletivas ou regulares dentro de diretrizes do MEC? Opcionais. Em alguns cursos regulares, obrigatórios, como diretrizes do MEC, já tem alguma coisa definida? Sim. Sobre espiritualidade e saúde. Se espiritualidade e saúde, que não é regular, de 15 aulas. Tá, mas não regulares, não dentro do currículo regular. Assim como eletivas. Obrigatórias, isso. Não obrigatórias. Não, ainda não obrigatórias, né? Até porque a gente não conseguiria dar aula no que me parece, né, a gente diz assim, para todos os profissionais de saúde. Nós teríamos que estar. Mas falando em espiritualidade. Por falar em espiritualidade, não obrigatoriamente de religiosidade. Mas mesmo falando sobre espiritualidade, não em religiosidade, haveria essa... O que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade? Não, eu digo assim... Veja só, assim, são essas conceituações para que as pessoas não entendam, não é, que vai se discutir o espiritismo. É uma outra abordagem, separando religião de espiritualidade. Não aqueles conceitos. O senhor disse que... Eu acho que é importante a gente analisar, não no Rio de Janeiro, não no Brasil. A gente precisa ver no mundo. Nos Estados Unidos já existem também faculdades estudando. Na Inglaterra nós temos 2 universidades sendo com essa pesquisa. O grupo de Milão está desenvolvendo na Itália também um trabalho grande. A grande verdade é que nós estamos falando algo que o mundo espiritual já resolveu. A gente simplesmente é uma pecinha da atividade do grupo espiritual. O grupo espiritual já está depositando o pólen, o pozinho no mundo inteiro. A Argentina, em Buenos Aires, também já tem uma faculdade de medicina e uma de enfermagem, falando sobre espiritualidade. Então, vários lugares já está tendo. Então, não vamos nos ater ao Rio de Janeiro, ao Brasil. A gente vê que o Brasil, apesar de ser pátria do Evangelho, coração do mundo, já está sendo desenvolvido tudo isso. Jorge? Acho que ele respondeu um pouco. Para acontecer cirurgias espirituais, antes precisa ter uma higienização de todos os corpos.
nesses processos havia o encaminhamento de entidades, magias, enlaces, tudo isso acontecia. A importância da apometria, da desobsessão, da captação psíquica. Ele está falando de uma cirurgia, né? Uma cirurgia no mundo. Hoje, só de um preparo, né? E a gente, no mundo espiritual, existe todo um passado, né? Que nós trazemos, né? Não, o senhor entendi. Na verdade, o que você falou é exatamente isso. A gente não tem tempo para estender muito, mas o trabalho de cura espiritual ele vai em todos os níveis. Né? O fato da atuação no corpo físico talvez seja ali o final de um processo que vem. A gente tem ali a própria libertação que a gente citou, a gente vai ver que no final da história, a cura daquela irmã que estava lá sendo doente, médico, psiquiatra e tudo mais, estava morrendo, desencarnando, por um processo trabalhado pela espiritualidade, vai redundar numa mesa de desobsessão. E parecia que o trabalho estava sendo feito só ali, mas eles já vinham muito antes. A gente pode estender isso para tudo. Quando o Frederico sempre falava, olha, vocês não têm aqui, naquele momento, a gente foi desenvolvendo isso, né, ao longo do tempo depois, já no Padre Pio, a prévia de quem ia para a materialização passava por esse tipo todo de limpeza, inclusive pelas obsessões pela apometria. Né? Mas ele falava, como vocês não têm lá atrás de tudo isso, a gente faz isso aqui na década de 80, na década de 90, a gente faz na hora. Quantas entidades são retiradas, né? Porque elas estavam ali causadoras do sintoma, né, físico que aparecia como uma das causadoras principais. Mas, voltando, né, só para lembrar da história que você falou bem da ciência, e aí essa percepção, a gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. E esse processo, para mim, hoje é tão claro, quer dizer, quando a gente sai e vai para o Padre Pio, eu aprendi isso com a Rosalina, no Padre Pio nós já tivemos lá médium de pastor, uma médica que era uma pastora evangélica, e ela hoje continua pastora evangélica na igreja, mas era tal a forma de processo espiritual dela, e assim temos gente toda ali, porque a gente não quer, até porque não é possível que você monopolize. E o Kardec foi o primeiro a fazer isso. Né? A gente viu o final da vida do Kardec, ele quando compra aquela vila, onde ele estrutura um processo de juntar sabedorias de várias origens, ele entendia que o Espiritismo ele tem que, tudo que for trazido pela ciência, ele precisa incorporar. E aí ele diz depois, ou ser incorporado. Ele tinha essa humildade. E Emmanuel, né, a gente falou dos laboratórios, ele cita isso no prefácio, se não me engano, do livro da mediunidade. Ele diz assim, a ciência do futuro, os laboratórios serão verdadeiros santuários. E provavelmente, talvez seja ali que essa história toda vai ganhar um campo de disseminação, né, fora de qualquer religião, de qualquer restrição, mesmo científica, né, porque também existem dogmas científicos. Tem cientistas que quando é apresentado um fenômeno desse, eles têm vários relatos, né, simpáticos, não quero nem falar disso. E fica mexido, porque a estrutura dele não permite. Esse tempo está acabando, a gente tem que ter coragem, porque eu acho que vai redundar realmente como o Emmanuel diz dos laboratórios, onde a gente vai ter verdadeiros santuários de vida, de entendimento da vida, como um reino infinito a ser desbravado. Só rapidamente, talvez saia um pouquinho do assunto, mas ainda dentro do assunto, uma curiosidade. Como saber que o médium pode trabalhar com materialização e como se dá esse processo de ectoplasmia? Então, o médium, esse estudo da ectoplasmia já tem vários trabalhos para mostrar os sintomas da ectoplasmia, que podem ser, de uma certa forma, incipientes, tipo como você ter muito bocejo, problemas físicos, aquelas horas que a gente sabe. Mas quando a gente vê isso acontecer, tem uma opção de graus, né? Mas como é que a gente faz quando você identifica? Às vezes a pessoa tem fenômenos pontuais. Acontecem assim, olha, na minha vida aconteceu isso, queima muita luz, a gente vai somando uma opção de coisas para ver se é ou se não é. Quando a gente entende que é possível, a gente tem um processo muito, eu acho que ele deixou um script, né? O médium que vai ser desenvolvido, ele tem que ficar perto do médium já desenvolvido, que serve, ele usava
vou usar a mesma palavra do Rocha Lima, que serve como escova, né? Esse médium desenvolvido, ele vai ceder como uma transfusão de energia para aquele que está começando a sua caminhada. O processo vai ser, a gente não conhece como é, só que empiricamente a gente observa, e aos poucos esse médium vai apresentar fenômeno. Vou dar o exemplo do Gilberto, só para que a gente entenda. O Gilberto foi reconhecido pela Rocha Lima com 8 anos de idade. Não porque ele tivesse efeito físico ostensivo, mas pelo processo, inclusive, de ele chegou a ser internado, né, pelos pais, de tanta força espiritual que havia ao lado dele. O Rocha Lima foi trazendo ele aos poucos, a mediunidade de efeito físico do Gilberto só explodiu perto dos 30 anos. Enquanto isso, ele dava passe, ele ficava um belo dia, o Gilberto levanta, incorporado, vai ao Rocha Lima e o Frederico faz uma cirurgia dele com efeito de materialização do que depois seguiu a oração. A partir daí, o Rocha Lima intensifica os trabalhos. Quem era o médium desenvolvedor era o Armando Ramos, que era um senhor com quase 80 anos, que tinha uma materialização cheia de efeitos, que trabalhava lá para a cura. E o Gilberto, o que ele conta, né, eu não participei disso, eu só sei com relato, já vi o Gilberto completamente desenvolvido, é que o Gilberto na cabine, no início, quando entrava, tinha medo escuro. E o Rocha Lima tinha que ficar segurando as mãos dele, porque até ele entrar em transe, nenhum fenômeno. Tinha havido aquele do sangue, até que um belo dia, do nada, entre muitas aspas, o Frederico sai materializado da cabine e começa então a jornada do Gilberto. O que a gente sabe hoje é assim, a gente tem feito isso. A gente tem trabalhado, esses médiums entram, quase todos eles têm efeitos, o efeito mais comum que vem com o médium desses é o efeito de aporte. Aporte de, enfim, ó, eu estava aqui na minha casa, de repente aparece, e se a pessoa não falou da dor, se não, né, a gente afasta todas essas opções. Quando a gente sabe que é uma coisa séria, esse médium passa a ser, então, se ele quer, se ele entende que por aqui que é isso, a gente passa então a trabalhar os desenvolvimento. Muito bem, estamos encerrando a nossa reunião. E como diria o Roberto Carlos, é uma emoção muito grande ter você aqui no final da nossa atividade do ano. E vamos pedir ao Roberto para fazer a nossa prece final, agradecendo a presença de todos, desejando um Feliz Natal para todos, em relação a Anne Carioca, porque o mato permanece até o dia 20, e retornamos às reuniões da Anne Carioca em março, na segunda-feira de março.
É tempo de agradecer. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Ao final de mais um ano de nossa jornada nesse plano material. Quanta gratidão, pois estamos aqui, amparados, fomos orientados, auxiliados, tantas vezes, que talvez nem saibamos o quanto recebemos. Ao final de mais um ano, mas em especial, quando celebramos a vida do Cristo planetário, de Jesus de Nazaré, e o seu Evangelho, seus exemplos de amor, de caridade, mostrando um norte muito forte que devemos seguir. Esse Espírito de Cristo, e nós agradecemos tudo que temos recebido. Agradecemos as bênçãos que o plano espiritual também nos traz. Nessas reuniões, quando recebemos e quando ficamos felizes por todas essas bênçãos. Humildemente pedimos que essas bênçãos de amor, de paz, da misericórdia divina se estendam aos nossos lares, aos nossos amigos, porque não dizer a toda a humanidade que sofre ainda pelas guerras, pela fome, pelo frio, pela doença, mas que nesse momento a centelha divina ilumina o coração de cada um de nós no nosso mundo. Que possamos iniciar uma nova jornada, ainda mais inspirados, pois estamos tendo o privilégio de acompanhar a transição do nosso planeta. Estamos mobilizados todos para que a sociedade evolua para um plano maior e melhor. E dessa forma, agradecemos e esperamos não nos desconectarmos na ausência das nossas reuniões, mas que o estado de prece permanente faça parte do nosso dia a dia. Nossa gratidão aos nossos benfeitores, a Jesus, o nosso Mestre. Acima de tudo e de todos, agradecemos a Deus a oportunidade desta vida e a oportunidade da nossa evolução até a perfeição que um dia alcançaremos. Que tenhamos todos um ótimo Natal, um ótimo ano, com as bênçãos de Deus, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos em paz, Jesus nos abençoe.